O WeWork vive uma situação crítica, com dívidas, dando calote nos aluguéis, sofrendo ações de despejo. O WeWork tem dívida milionária e calotes em fundos imobiliários no Brasil. Se você somar todos os cotistas dos fundos imobiliários que sofrem impacto direto ou indireto da situação, são mais de 500 mil investidores, mais de 6 Maracanãs lotados. É isso mesmo. Imagine 6 Maracanãs e meio lotado de gente, igual você tá vendo aí. E antes da gente entender toda essa treta, temos que entender como que funciona o modelo de negócios do WeWork. Eles negociam contratos de aluguel de longo prazo. Por quê? Para ter poder de barganha junto ao proprietário. Uma coisa é você chegar pro dono do imóvel e falar, eu vou ficar aqui 3 anos, 5 anos. Outra coisa é você chegar e falar assim, ó, amigo, é 10 anos, 12 anos, 15 anos. Quem que não quer receber um contrato de prazo longo assim, né? Mas vai ter que abaixar esse preço aí. E aí o que ele faz? Ele vai pro passo número 2, que é você sublocar para outras empresas de outras pessoas. Presta atenção na diferença aqui, ó. O passo 1, ele aluga esse espaço dos proprietários daqueles imóveis. E o passo 2, ele subloca para outras empresas e pessoas. E em contratos de curto prazo. Você já está preparado para entender o problema. A WeWork começou a receber intimações e processos judiciais de despejo por falta de pagamento. No total, o valor das dívidas judicializadas, pode ser que tenham outras aí que ainda não tenham chego nas portas do judiciário brasileiro, 66 milhões de reais. Mas pera lá, Rob, se o WeWork fecha contratos de longo prazo com os proprietários e subloca para pessoas e outras empresas, isso daí não pode dar ruim para essas outras empresas aqui que fecharam o contrato com o WeWork? Se liga neste caso que aconteceu neste imóvel aqui em São Paulo, Girassol 555 na Vila Madalena, onde tem o Quinto Andar, Rappi, Wise. Essas empresas fecharam um contrato com o WeWork. Só que o WeWork sofreu uma decisão judicial de despejo, justamente por conta da falta de pagamento. Apesar do Quinto Andar, Rappi, Wise estarem com os aluguéis em dia, podem ficar sem acesso aos escritórios. Caramba, Rob, mas eu não sabia que estava rolando toda essa treta, mas o que aconteceu com o WeWork? O problema número 1 são justamente os contratos de longo prazo. Eles podem ser muito bons porque dão um poder de barganha muito grande para o WeWork, desde que você tenha inquilinos entrando e pagando os contratos de curto prazo para equalizar a balança receitas e custos. E aí veio o C-19. E a demanda por escritórios, não apenas no Brasil, como no mundo inteiro, nunca mais foi a mesma. Então esses contratos, eles geram enormes custos fixos mensais, independentemente da ocupação desses escritórios. Baita problemão, né? Mas não para por aí, porque tem o problema 2. Ele entrou no mercado imobiliário em várias cidades ao redor do mundo, com uma cabeça de vamos expandir a qualquer custo. E fechou vários contratos de longo prazo sem uma análise cuidadosa do mercado local, da demanda local. E você tem o terceiro problema aqui, que o WeWork, ele sempre foi uma empresa altamente deficitária. Rodava muito mesmo no vermelho. Era rombo atrás de rombo. Só que tinha uma falsa sensação de segurança. Por quê? Vários grupos de investimento financiavam esses rombos do WeWork, como por exemplo o SoftBank, que você está vendo na imagem aí. Então, como estava entrando dinheiro sem parar desses financiamentos dos investidores, passava uma falsa sensação de que estava tudo bem. E o quarto e não menos importante motivo, o fundador e CEO da WeWork, ele comprou vários edifícios e em seguida alugou esses imóveis que ele comprou para a própria WeWork. Isso não é crime, mas é um grande conflito de interesses. Porque se ele estava se beneficiando dos aluguéis pagos pela própria WeWork, será que esses contratos eram feitos de uma forma isenta
de uma forma que fosse visando o melhor interesse da WeWork. Outro caso que ficou muito famoso foi quando ele registrou a marca We, o nome da empresa não é WeWork, ele registrou We em seu próprio nome e depois vendeu os direitos dessa marca para a WeWork por quase 6 milhões de dólares. Ele também, por pressão que se tornou insustentável, foi forçado a renunciar ao cargo de CEO. Mesmo com a sua saída, ele também causou o estardalhaço. Recebeu um pacote de compensação por ter saído de quase 2 bilhões, com B, bilhões de dólares. E apesar do WeWork ter operações no mundo inteiro, é uma empresa americana e nos Estados Unidos ele já está em recuperação judicial. E está na mesa a possibilidade dele também pedir recuperação judicial dentro do Brasilzão. Quando ele foi para a lona nos Estados Unidos e pediu o Chapter 11, ele apresentou à justiça americana dívidas de 101 bilhões de reais. Aqui na imagem você está vendo o valor de mercado do WeWork ao longo dos anos. O pico de valuation foi aqui, antes de estourar o C19, onde ele alcançou um valor de 47 bilhões de dólares. Pois bem, aqui você percebe a bancarrota, o derretimento completo. Agora que você já entendeu toda a situação da WeWork, você pode compreender melhor aonde que entra os fundos imobiliários. Isso que você está vendo aqui na tela são os imóveis em que os proprietários são fundos imobiliários que estão tendo impacto devido à inadimplência do WeWork. E a listinha, como você viu no começo do nosso bate-papo, é essa listinha aqui com cada um dos FIIs na tela para você. Não vou deixar aqui você sem a minha análise final do caso. Os fundos imobiliários vão continuar cobrando os aluguéis atrasados e também vão chamar o WeWork para sentar na mesa e conversar e buscar uma negociação. Se o WeWork não pagar ou ele fizer uma contraproposta muito ruim, muito baixa, que não agrade os fundos imobiliários, eles vão simplesmente retomar o imóvel da WeWork para oferecer isso para outro inquilino no mercado. É assim que as coisas funcionam quando o inquilino não paga as suas obrigações. Só que no curto prazo, quando tem inadimplência, afeta os rendimentos mensais, porque os dividendos dos fundos imobiliários são do quê? São dos aluguéis recebidos. Então, quando você tem menos aluguéis recebidos, você vai sofrer um impacto, por consequência, nos frutos, que são os rendimentos. E aí que vem a importância da diversificação. Se você só investe em fundos imobiliários de escritórios, é claro que você vai sofrer mais impacto do que aquele cara inteligente que investe, além dos FIIs de escritórios, shopping centers, galpões logísticos, renda urbana, FIIs de papel. Rob, mas eu não sei quais fundos imobiliários são bons e quais não são bons. Você vai clicar então no segundo link na descrição, Rob Correia Research, ou no segundo link nos comentários fixados. Já são mais de 220 análises de investimento. Rob, muito bacana, Rob Correia Research, mas eu não quero isso. Eu quero a sua consultoria de investimentos. Então, você vai clicar no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados. E vai conhecer a consultoria de investimentos que mais cresce no Brasil. A minha consultoria, a RC Wealth. Nós cuidamos dos seus investimentos no Brasil e no exterior e também temos o Wealth Planning, planejamento tributário, sucessório e patrimonial, para você e para sua família. Venha conhecer o que eu e os membros do meu time temos a oferecer a você de vantagens e benefícios. Basta você fazer o seguinte, você clica neste botãozinho azul, ó, fale agora com o especialista, e aí vai colocar apenas o seu nome, seu e-mail e o seu WhatsApp. Aperta no botão azul e pronto. Não precisa se preocupar com mais nada, deixa o resto aqui comigo, beleza? O nosso bate-papo de hoje